mas o meu sonho é entrar na universidade pública. Relaxa que ingressar na universidade pública é a parte mais fácil. Ninguém fala do quão difícil é se manter dentro de uma universidade pública. Para quem me acompanha aqui, eu faço Ciência da Computação na UERJ. Eu ingressei no ano de 2020.1 e nós estamos em 2024.2 e eu vou me formar em 2025.1. Então, no caso, eu fiz 5 anos e meio da minha graduação, que deveriam ser 4 anos. Se manter dentro da universidade pública é muito difícil, tendo em vista que a universidade não foi feita para nós, pessoas pretas, periféricas e pobres. Eu gostei muito desse vídeo, achei interessante, vou deixar o arroba da criadora para vocês. Vou falar sobre esse assunto com base no artigo Se Manter é o Grande Problema, os múltiplos e persistentes desafios da permanência de cotistas na universidade pública. Ele foi feito por duas pesquisadoras, a Lúcia Isabel Silva e a Cíntia Valéria Lima dos Reis, pela Ciências Sociais em Revista, que é um periódico da Unifesp, universidade que eu faço parte. Eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Essas duas pesquisadoras, elas são da Federal do Pará, e elas fizeram uma pesquisa que eu achei interessante, uma análise que eu achei bem legal. Elas pegam a pesquisa de 2022, a avaliação das políticas de ação afirmativa no ensino superior do Brasil, e tentam fazer uma análise dos resultados. E nessa pesquisa, além da pesquisa documental, há entrevista com gestores das universidades e há também rodas de conversa com alunos de licenciatura de ciências, com alunos de medicina, com alunos de linguagens, que participaram de pedagogia também, que participaram de conversas amplas sobre a sua estadia na universidade, em sua maioria cotistas. E aí é necessário entender que para muitas pessoas, principalmente para quem vem de um lugar pobre e principalmente para pessoas negras na universidade, estar na faculdade é uma coisa que está fora do imaginário. É uma conquista que estava ausente de qualquer horizonte de possibilidade. É por isso que o trabalho de política afirmativa, ele não deve servir só para inserir o sujeito na universidade, mas para garantir a sua permanência. Quando você tem um filho de uma classe média alta, por exemplo, entrar na universidade é um caminho natural, esperado e assim, acontece como se fosse a vida acontecendo. Mas para uma pessoa que vem de um bairro pobre, uma pessoa que está numa camada social, econômica baixa, tem um sentido duplo entrar na universidade. Um que é individual e outro que é coletivo. O individual é a possibilidade da ascensão individual a partir da conquista do diploma. E o coletivo é a possibilidade da mudança no próprio contexto familiar depois de conseguir o diploma e entrar no mercado de trabalho, por exemplo. Mas para além disso, para além desse objetivo de ter uma ascensão individual ou uma ascensão coletiva da família, existe um terceiro elemento. A permanência, como parte de política afirmativa, ela tem também como função modificar a própria instituição universitária, para que passe a ser mais aberta a grupos que até então não poderiam entrar na universidade. E a teoria da travessia é muito interessante para observar isso. A travessia é uma teoria que envolve um ainda não e um nunca mais. Eu vou falar sobre isso agora. O ainda não seria um passo inicial, que significa para a gente a falta de uma política afirmativa decente que faça com que pessoas negras de baixa renda, quilombolas, indígenas, se sintam à vontade e tenham condições materiais bancadas pela universidade para permanecer na faculdade. O ainda não está suficiente. E o nunca mais é justamente o momento em que essa primeira etapa foi ultrapassada e nunca mais será possível voltar para a etapa anterior. Ou seja, o sujeito se formou e ele nunca mais vai voltar a ser a pessoa que não tem acesso à universidade. Nunca mais será aquele que não tem a possibilidade de ter um diploma, pois já tem o seu. E pensando num jeito assim mais coletivo, esse nunca mais seria a política afirmativa satisfatória. É um ponto de não retorno à situação anterior à existência das políticas afirmativas. Entre o ainda não e o nunca mais existe a travessia. A travessia é esse processo de sair do ainda não e caminhar até o nunca mais. Ou seja, a travessia ela é preenchida não só pelas garantias que algumas políticas afirmativas podem entregar, mas também pelas dificuldades da insuficiência dessas políticas afirmativas no presente.
Então, a insuficiência material, não ter grana para fazer a faculdade de direito, não ter grana para morar perto da faculdade de repente, não ter grana para se manter sem precisar de um trabalho esse que vai ocupar a maior parte do tempo e vai dificultar a permanência na universidade, na medida em que a universidade pública é difícil, né? Você tem que dedicar um tempo ali. Essas insuficiências e essas dificuldades fazem parte da travessia para chegar até o nunca mais. A travessia, ela cria um campo de espaço-tempo que é diferente. Porque para além da falta de grana, também é necessário estabelecer um rearranjo simbólico da própria permanência de si dentro da universidade. Porque é aquele negócio, né? Pensa no indivíduo que faz parte de um grupo que nunca teve acesso à universidade, que é uma realidade brasileira nos últimos anos. Esse indivíduo, ele não tem provavelmente nenhum aclimatamento, nenhum clima para estar na universidade. A universidade não faz parte do imaginário. A universidade não faz parte do sonho. A universidade não faz parte de uma vida normal. O ponto da travessia é também se colocar na universidade e, ao mesmo tempo, a universidade estar aberta a deixar que se coloque de tal maneira que o sujeito se vê como parte da própria universidade. Porque esse é um dos pontos. A dificuldade da permanência, ela é econômica, mas ela é também simbólica. É aquela coisa, né? Eu tô aqui, eu tô passando por certas dificuldades, dá para superar de repente, mas eu percebo que esse espaço não é para mim. Quando se percebe que há poucos ou nenhum coletivo que envolve a sua identidade, quando se percebe que há poucas ou nenhuma representação política dentro da universidade que envolve a sua origem ou a sua identidade, quando se olha para os lados e percebe que numa sala de medicina de, sei lá, 40 pessoas, 3 são negras e o resto é branco com camisa da Dudalina, tá entendendo? E ao mesmo tempo essa travessia também ela é preenchida por tensões que são de preconceito, né? De preconceitos sociais. Porque aí você também precisa compreender, né? Se um espaço universitário de um curso específico rejeita pessoas negras desde sempre, entra a pessoa que é cotista, ela provavelmente vai sofrer racismo ali. Não estou dizendo que os alunos são malvadões e tudo mais, mas assim, provavelmente ela vai sofrer racismo ali. Provavelmente a pessoa que é pobre, ela vai ter que passar por situações que talvez nem tenha um quê de maldade, mas que situações essas que irá excluí-la silenciosamente do cotidiano universitário com seus colegas. Esse período, então, o período da travessia, o período da transformação da própria subjetividade e da tentativa de transformação da instituição para que ela seja capaz de dar conta de novas subjetividades, esse talvez seja o mais complicado, o da permanência justamente. É aquele em que falta dinheiro, mas falta também um espaço simbólico para que o sujeito possa exprimir a sua potencialidade. Tudo bem?